Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. Obrigado por terem vindo, obrigado por todos os comentários e obrigado sempre por vocês. Hoje eu vou propor uma brincadeira diferente que vai ajudar a gente a aprender a usar esse fotômetro. Eu estava conversando já há algum tempo atrás com uma das alunas e ela me falou disso, que ela fazia isso de ficar treinando a fotometragem mentalmente, e que acabou me lembrando que isso a gente fazia bastante quando a gente estava começando a fotografar, e isso ajuda bastante nesse aprendizado do fotômetro. É bem fácil de fazer, basta a câmera estar na nossa mão e a gente acaba adivinhando, tentando adivinhar qual é a fotometragem do ambiente que você estiver. Nesse ambiente que eu estou aqui agora, por exemplo, se eu olhando para mim aqui através da câmera de vídeo, eu vou chutar uma fotometragem com ISO 100. Eu vou chutar aqui mais ou menos 1/4 de segundo com o diafragma 2.8. E eu vou confirmar agora com a câmera aqui para ver se isso realmente é verdadeiro aqui. Eu vou apontar a câmera para mim e eu vou deixar aqui aceso aqui o info. Tá em ISO 100. Eu vou ajustar aqui, o diafragma tá já em 2.8 e eu vou abaixando a velocidade aqui para ver se vai dar certo mesmo. ISO 100. Ó, errei. Deu 1,40 com o diafragma 2.8 em ISO 100. Vou fotografar aqui para ver se dá certo. Eu só vou, ele não vai sair em foco, mas eu vou fotografar para ver como sai. Saiu um pouquinho escuro, mas ficou muito próximo. Eu chutei 1/4 e ia ficar muito super exposto. Então a fotometragem certa seria mais ou menos 1,20 com esse diafragma 2.8. Eu vou colocar aqui 1,20 só para a gente ver aqui, só para tirar a dúvida, né? E ver se sai direitinho aqui. Coloração já sai um pouquinho melhor, assim, tá fora de foco e tudo, não vou nem mostrar porque tá fora de foco, mas a coloração sai direitinho. Então deu aqui 1/20 do segundo com diafragma 2.8 em ISO 100. E se a gente ficar treinando aqui nos ambientes que a gente está, né, a gente acaba descobrindo esse fotômetro, né, e através da nossa cabeça mesmo. Então, quando você puder, né, tente chutar uma fotometragem para um ambiente, né, e aponte a câmera para lá e fotometre no mesmo ISO que você imaginou, né, e ver se dá certinho. Se você começar a acertar bem, é um sinal que você está já entendendo bem esse fotômetro, né, e está começando a perceber a luz através de você mesmo, através do seu olhar e através do seu cérebro. Hoje em dia, nessas câmeras modernas, ela já não precisa muito desse você saber chutar a fotometragem, porque elas, como são eletrônicas, se acabar a bateria, a câmera inteira para. E antigamente não, antigamente as câmeras eram mecânicas, então quando acabava a bateria só o fotômetro parava e a câmera continuava funcionando. Por isso que naquele tempo era importante você ter uma ideia da fotometragem sem precisar do fotômetro, você saber chutar uma fotometragem assim mais ou menos para continuar fotografando. E hoje em dia isso é um exercício bastante útil para a gente entender esse fotômetro e entender a fotometragem e principalmente conseguir ver a intensidade da luz no ambiente. Nessa parte da aula eu vou dar um reforçozinho aqui no fotômetro e nos valores equivalentes nos EVs. Eu vou só lembrar um pouquinho de novo aqui sobre qual combinação de velocidade, diafragma e ISO eu devo usar no claro, por exemplo. Então, num ambiente ensolarado, com muita iluminação, assim, num dia muito claro, do lado de fora, assim, num ambiente bastante ensolarado,
A velocidade que eu tenho que usar é normalmente alta, acima de 250, 1000, por aí. E o diafragma e diafragmas fechados, 11, 16, 22, que ISO baixos, ISO 100, 200 no máximo, não precisa mais do que isso. Em ambientes escuros, onde estou dentro de uma casa, estou numa mata bem fechada, em noturnas. Então eu já sei que está escuro, eu preciso deixar o diafragma aberto para que passe bastante luz por esse diafragma. As velocidades vão ficar baixas por causa da baixa intensidade da luz e muito provavelmente eu vou ter que usar ISOs acima do 400, vou ter que usar 800, 1600 e acima talvez. Não está errado usar acima de 1600 também não, basta saber usar direitinho e saber fazer um tratamento direito ali. Vou fazer um exercíciozinho aqui para a gente ver os EVs agora. E eu coloquei aqui uma combinação que normalmente funciona de dia, num dia ensolarado do lado de fora. Com o ISO 100, a velocidade 1/250 avos do segundo com o diafragma 11. Essa combinação, se eu quiser uma velocidade mais alta, vamos supor, eu quero mudar a velocidade para 500, eu vou ter que compensar esse aumento da velocidade, essa diminuição do tempo da exposição com uma abertura maior para que entre mais luz e compense esse tempo menor de exposição. Então, se eu aumento para 500 a velocidade, o diafragma tem que ser aberto para 8. Esse já é um valor equivalente. Se eu faço mais um ponto para cima ainda, se eu aumento a velocidade para 1000, eu vou ter que compensar e abrir mais esse diafragma ainda para 5.6 para poder passar mais luz para compensar esse tempo de exposição menor. E agora ao contrário aqui, se eu estava em 250, diafragma 11, ISO 100, eu vou abaixar a velocidade para 125 avos do segundo. Esse diafragma aqui vai ter que fechar, porque o tempo de exposição do obturador vai dobrar. Então, para compensar isso, eu preciso deixar passar menos luz para compensar esse tempo maior de exposição. Se eu abaixo mais um ponto na velocidade para 160 avos do segundo, eu tenho que fechar mais uma vez um ponto, porque vai entrar mais luz ainda, e de 16 eu vou ter que passar para 22 daí. Então fica 1/60 avos do segundo com o diafragma 22. Esse também é um valor equivalente a esse. 250, diafragma 11, ISO 100. Vamos imaginar agora a gente usando a lente 1855, que tem a abertura máxima 3.5, 4.5, numa cena noturna, uma cena um pouco escura, assim, dentro do ambiente escuro, ou numa mata fechada, assim, ou uma noturna não tão noturna assim. Em ISO 100, vamos supor que nesse ambiente escuro a gente fotometrou em ISO 100 e deu meio segundo com o diafragma 8. E como essa abertura da lente é 3.5, 4 mais ou menos, vamos considerar 4 para arredondar. Então, meio segundo com diafragma 8 é 5.6, 1/4, diafragma 4, 1/8. Então, 1/8 com o diafragma 4 é um valor equivalente a essa primeira fotometragem com ISO 100. Nesse caso noturno, que é onde a gente vai usar o ISO mais alto, então vamos fazer isso agora com esse ISO. Como não tem mais diafragma para abrir, a velocidade já está em 1/8 de segundo, só resta para a gente aumentar esse ISO. 1/8 de segundo pode ser que trema a fotografia, pode ser que não trema, mas vamos supor que a gente quer ter certeza que não vai tremer. Então, em ISO 100, se eu aumento para ISO 200, eu ganho um ponto na sensibilidade, que eu posso ou aumentar a velocidade ou fechar um ponto no diafragma. Como o nosso caso aqui é a velocidade que a gente precisa aumentar, vamos aumentar a velocidade. Então,
Em ISO 200, a velocidade sobe para 1,15, 1/15 do segundo com o diafragma 4. Com o ISO 400, já sobe mais um ponto, vai ter esse ganho na sensibilidade de mais um ponto, né? Eu ganho uma velocidade também, um ponto a mais na velocidade, e a velocidade sobe para 1,30, 1/30 do segundo com o diafragma 4. Se eu subo para 800, ISO 800, vou ter mais um ganho em mais um ponto na sensibilidade, né? E a velocidade já sobe para 1,60 com o diafragma 4. E assim por diante, 1600 vai subir para 125, 3200 para 250, 6400 para 500. Ou vou fechando o diafragma. Nesse caso aqui, se eu subo até 400, até ISO 800 e ganho a velocidade até a velocidade de 1,60 avos. Se eu subo o ISO até 3200, por exemplo, eu vou ter um ganho de 2 pontos a mais. Eu posso aí usar esses 2 pontos no diafragma para ter um pouco mais de profundidade aqui. Não precisaria, mas vamos supor que precisasse. Se eu subisse para ISO 3200, eu teria um ganho em 2 pontos no diafragma. Eu poderia fechar ainda para 5,6, 8. Então 1,60 com o diafragma 8 é um valor equivalente a essa primeira fotometragem com o ISO 100, se fosse feito com ISO 3200. Com o ISO a gente pode ir solucionando esse nosso problema da velocidade baixa, quando a gente não consegue mais segurar a câmera para não tremer. E é importante que a gente suba esse ISO mesmo assim, em locais escuros. Parece difícil, mas não é. Assim. Ele é bastante fácil de entender, só é um pouco demorado, porque como muita gente começou a ver isso agora, né, e talvez muitos que já faziam fotografia nunca tenham pensado nisso, né, mas isso é uma parte bastante simples da fotografia e que é uma parte bastante básica da fotografia. Isso precisa estar entendido assim dentro da nossa cabeça, assim, principalmente agora que a parte básica desse meu curso de fotografia está acabando. E quando começar a parte um pouquinho mais avançada, vocês vão precisar entender bem isso, que o curso vai ficar um pouquinho mais complicado assim, porque vai ter mais raciocínio a ser feito assim com essas luminosidades maiores e menores dentro de uma fotografia só. Não é nada muito complicado, mas vai precisar de raciocínio. E é importante que vocês treinem bastante esses valores equivalentes e a como mudar esses valores, alterando o ISO, diafragma e mantendo esse valor equivalente de uma fotometragem inicial ali de algum ambiente. E é importante que vocês saibam manipular mesmo esses números assim a favor de vocês, porque isso ajuda muito na rapidez com que você vai fazer a fotografia, em todo o seu processo de criação da fotografia. Isso ajuda bastante a resolver muitas coisas assim que podem aparecer no caminho. E é importante para você treinar bastante esse exercício que eu propus no começo. E nessa aula também eu coloquei um link na descrição do vídeo, e esse link tem a prova aqui do curso básico de fotografia. Essa prova vale como o básico do básico. Para você passar nessa prova aqui, você precisa acertar pelo menos 7 questões. Você tirando essa média 7, eu certifico você que você já é um fotógrafo amador que sabe usar esse modo M da câmera, sabe fotometrar direitinho e sabe fazer uma foto direitinho. Eu também dividi esse nível básico da fotografia em 3 partes. Essa prova é a primeira parte desses 3. Essa prova vai certificar como a parte básica
e ainda vai ter essa parte avançada, né? E vai ter uma outra parte ainda, que é esse fotoamador hardcore aqui, que é o fotoamador sério mesmo, que é o que estuda, faz a foto e mostra a fotografia assim para todo mundo ver e criticar e elogiar também, né? E isso ainda vai ser para frente, isso não vai ser tão logo assim, porque vocês vão ter que me mostrar fotografias para ter esses outros dois certificados. Esse certificado aqui dessa prova, eu não vou cobrar nada de vocês, vai ser grátis, mas eu só vou mandar um certificado em PDF, vai ser um certificado eletrônico, vocês vão poder imprimir, mas eu não vou cobrar nada de vocês, isso vai ser de graça. E aí quem sabe eu cobre no outro ali, mas esse primeiro vai ser presente meu para vocês, e não vai valer nada também, ele não vai ter valor no MEC nem nada assim, vai ser só um valor simbólico ali de um certificado que eu certifico vocês aí, que vocês estão capazes de fotografar assim na boa. Isso aí, pessoal, muito obrigado assim por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei, que isso ajuda bastante a divulgação desse vídeo pelo YouTube. E não se esqueça de comentar também, de elogiar, de criticar e de fazer aquela pesquisa de preços dos nossos patrocinadores também. Muito obrigado e até a próxima aula.